Amparo com Deus, o Criador dos céus e a terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Declaro que eu sou um dos administradores de parte de Deus para demonstrar os sensatos a não os insensatos, porque os insensatos não compreendem as palavras por causa de sujidade de pecado que está preenchido nos seus íntimos. Eu estou para recitar os versículos de Deus como um dos testemunhos de Deus, que Deus me enviou a me testemunhar que Ele criou uns servos que lhe tirou no matope, que os cores deles vão ser como matope. E criou uns homens, chamados Lúcifer e Gênios, que lhe tirou no fogo. Essas cores dele como fogo. Lúcifer é esse que se chamou cientista, Gênio é este que se chamou branco. Esses todos nós não conseguimos extinguir as suas formas. Somente Deus, Ele é que é conhecedor do conhecido e do desconhecido. É que conhece a referência desses homens que se chamaram branco, depois de sair na escrita de Deus. E os homens que são humanos, que foram tirados no matope, eles se chamaram negro depois de sair dentro da escrita de Deus. Então, o Alcorão, meus irmãos, o Alcorão não pertence aos arabianos, que as pessoas vão ficar a aceitar derramar sangue dos seus próximos por causa da recomendação dos arabianos a dizer que Allah é Deus. Depois ele recomendou que a gente tem que se matarmos a derramar sangue, porque assim estamos a lutar contra de Deus. Isso aí é uma iliteração que está dentro dos íntimos por causa de aprender árabe sem compreender o que as pessoas estão a aprender. Religião de Deus não depende de língua. A religião de Deus depende dos ações. As pessoas que vão vir a forçar a aprender árabe, em vez de aprender obedecer os mandamentos de Deus, isso aí é por causa da extraviação que está do íntimo de cada um de nós. O Alcorão, a partir de Surat Al-Baqarah, é a história de Moisés enquanto ele salvava os seus povos no Egito para na terra de Ganá. Surat Al-Baqarah não pertence aos arabianos. A seguida vem Surat Al-Imran, que é a família de Imran. A Imran é que é o pai de Maria. Maria é que é a mãe de Jesus Cristo, não é a mãe de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não é família dos arabianos. Essas todas são famílias dos israelitas. Surat Al-Maida é a mesa servida que foi servida os discípulos de Jesus, o tempo de Jesus Cristo lá na Israel. E tudo que estava a se falar nesses assuntos ali, não se usava a língua árabe, somente usava a língua hebraica, mas os arabianos foram traduzidos por língua árabe. E nós também estamos já sendo traduzidos por língua portuguesa. E tem que existir também a tradução materna das línguas tradicionais. Existem macuas que não compreendem português, tem que existir o Alcorão macua diretamente. Não é preciso ler português e depois traduzir em macua. Isso de tradução já baralha as pessoas e te valoriza você que está a ler língua estrangeira. Como é um estudado doutor que você sabe mais que eles, depois dali eles ficam a sonecar por causa de você que está a pregar a palavra. Por causa de pregar a palavra e traduzir mais outra língua. Por enquanto o Alcorão de Deus não depende dessa forma. A palavra de Deus tem que ser falada de uma pessoa com uma linguagem dele diretamente a compreender. Aonde que Deus disse que não comete adultério é só falar. Só se é macua que mlukua nera que muhirarue acabou. Não é água lá, tacarabuzina, água, inahu, cana, não sei o que, louco, a nera, e a tu, a hirarue, isso aí
é um atraso, é peso que está a encher sujidade dentro da palavra de Deus. Então a palavra de Deus não depende dessa forma aí. Então a palavra de Deus, o jarabiano, o Alcorão não lhe pertence nem tampouco. É por isso mesmo, Surat Al-Araf, versículo 163, quando Deus lhe falou a Muhammad, que pergunta, interroga-os a respeito de uma cidade que estava ao próximo do mar. Como que lhe aconteceu a eles depois de profanar o sábado? O significado que todos que vão profanar o sábado têm que aprender o que lhe ocorreu aos israelitas que eram os profanadores do sábado. Mas os iletrados que estão a se encantar sobre o assunto de árabe dizem que o dia de sábado, esse legra, fora dado os israelitas, não fomos dados nós. E não é nós, também o Alcorão fora dado os arabianos, não fora dado os moçambicanos. Como que nós estamos a maroquecer hoje, levar força no Alcorão, matar os nossos próximos por causa das coisas que foram agraciados os arabianos? Se o sábado fora dado os israelitas, mesmo assunto de adultério, quem fora proibido são os israelitas, porque wala takarabuzina hawa innahu kana wal amru asa kabira. Essa palavra está no Surat Al-Isra, não está no Surat Al-Arabi. É por isso os sheikhes andam a adulterar. Maalim anda a adulterar, alifas, como não, os sheikhes, todos os crentes das mesquitas estão a adulterar, porque o Alá Takarabuzina está no Surat Al-Isra, os que foram ditos que são os israelitas. Então, por que nós então estamos a pegar o Alcorão e começar a destruir a vida dos outros? Então, isso aí é uma iliteração. E é uma ensinatura desses homens bonitos que têm esta cor de fogo aqui, que fundaram a escola, se chamaram filosofia. O grupo deles chamaram filosofia. Disse que Deus não existe. Deus proibiu o adultério, eles formaram o dia dos namorados, não existe dia dos casados. Deus proibiu não tirar falso testemunho contra o seu próximo, eles formaram o dia das mentiras, não existe dia das verdades. É onde que Deus é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Deus é Jesus Cristo. Árabe é língua desse Deus, ali um Deus que não compreende macua, nem português, nem jauá, nem maconde. É um Deus de racismo esse. Então a recomendação dele é só matar todos que não são os arabianos, porque esse Deus que não compreende a língua dos outros é um Deus de racismo, que se adora os muçulmanos, assassinar os outros. Essa é uma ensinatura desses homens que tem esta cor, que o arabiano cor dele é assim, o arabiano cor dele não é assim. É por isso Deus disse que ele criou Lúcifer e gênios a lhe tirar no fogo, e criou o Adão a lhe tirar no matope de barro. Então nós temos que ver cor de matope e cor de fogo, para conhecer quem é Lúcifer e gênios e quem é Adão. Então o Lúcifer é esse que é Satã, que fundou a escola da filosofia, que disse que Deus não existe. Então o comportamento dele, ele fabricou as materiais de fogos para ficar a extraviar as pessoas. Formou boneca a ver da maneira como que está se assassinar. Nós, depois de imitar, pronto, já estamos a perder respeito do nosso Deus. Então, Lúcifer é esses que se chamaram filosofia. Branco é esse que se chamaram gênios. Gênios é esses que se chamaram branco. Esses todos, cor dele é assim, cor de fogo. Então, nosso cor é assim, cor de matope. Então, os jarubinos das pessoas que Deus tirou no matope, cor dele vem como fogo. E os jarubinos das pessoas que Deus tirou no fogo, cor dele como matope. São aqueles somalianos. Aquela ilha ali foi uma ilha que foram arrançados todos os jarubinos. Quando alguns estavam a nascer lá, eles estavam a carregar para ir deitar aí, para eles não sair lá e não se espalhar lá. Mas o desenvolvimento agora já está a subir, eles já estão a conseguir ter material e já tem país dele e consegue atravessar para outros países.
Então eu sou um servo que Deus me tirou numa tope de barro e meu corpo como uma tope de barro. Mas existe Satanás entre as pessoas que têm este corpo. Satanás é uma das pessoas que desobedece o mandamento de Deus. Ser esses gênios que têm este corpo, todos aqueles que estão a desobedecer o mandamento de Deus, está na conta satânica. E todas aquelas pessoas que têm este corpo de matope que está a desobedecer o mandamento de Deus, está na conta de Satã. Então, onde que as pessoas deste corpo aqui, quando eles gostaram, mas nem o comportamento desses aqui, é onde que eles rendem a ver, eles são muito bonitos, até comprar querem para descarregar o corpo de matope para vir carregar este corpo de fogo aqui, para ficar próximo com eles. Então, assim, eu estou para recitar os versículos de Deus por língua traduzidos em língua portuguesa. O Alcorão não pertence aos arabianos. Tudo o que está a se falar no Alcorão é uma tradução que foram traduzidos aos arabianos, coisas que aconteceu com os israelitas. E todos os mensageiros que foram contados no Alcorão não são arabianos. Todos são parte de Israel. A maioria números dos mensageiros que foram contados no Alcorão são os israelitas e não é os arabianos. Os arabianos saiu somente único. Até essa sura de Yusuf que diz que revelamos como um Alcorão árabe. Esse José é um dos israelitas e não é um dos arabianos. Mas os letrados contrariam as coisas. A paz. Amparo com Deus, o Criador dos céus e a terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Estou a começar a recitar Surat Hud. Hud é um mensageiro dos israelitas, porque o Alcorão sagrado, este Alcorão não pertence aos arabianos, somente os arabianos foram traduzidos as coisas que aconteceram na Israel, com as pessoas que rejeitavam os mandamentos de Deus. Então, foram explicados, foram avisados os arabianos e está sendo avisado entre nós, porque agora as mentiras já foram aprofundadas. E por causa das mentiras, pessoas já começaram a matar os inocentes. Pessoas já aprendem o árabe para receber assinatura dos Satanás que tem cor de fogo, os arabianos, para nos agitar, nós ficarmos a se derramar sangue sem motivo nenhum. Então, o Alcorão é este que eles estão a tapar por língua árabe. Então, as pessoas que querem compreender a verdade, é preciso escutar esse Alcorão português para ver que se existe diferença entre o Alcorão e a Bíblia. Surat Hud, versículo 1. Arif Lam Ra, eis o livro com versículos fundamentais intensamente elucidados por alguém onisciente prudentíssimo, que é Deus. Hud 2. Não deveis adorar senão a Deus, são o vosso administrador e revisareiros de sua parte, de parte de Deus. Hud 3. Implorai o perdão de vosso Senhor e voltai-vos a Ele arrependidos, que Ele vos agraciará generosamente até um termo prefixado e agraciará com merecido a cada um quem tiver mérito. Porém, se vos recusardes, temo por vos um castigo do grande dia. Surat Hud, versículo 4. Vosso retorno será a Deus, porque Ele é onisciente. Surat Hud, versículo 5. Não é acaso certo que eles dissimulam enquanto alguém há em seus corações para se ocultar de Deus? Em quem saiba que, mesmo enquanto se oculta debaixo de suas roupas, Ele, Deus, conhece o que oculta e o que manifestam, porque é conhecedor das intimidades dos corações. Surat Hud, versículo 6. Não existe criatura sobre a terra cujo sustento não depende de Deus. Ele conhece a sua estância temporária de vida aqui na terra e permanente que vai ser lá no céu, porque tudo está registrado no livro esclarecedor. Deus está a testemunhar que não existe criatura nenhuma que não deseja o seu sustento, que não depende de Deus. Você nascer criança deve saber que sorte que você está a alimentar não é por sua força.
é depender de Deus. Você morrer, essas crianças vão ficar a ser alimentadas, a ir à frente. Mas aquele que vai acabar a sorte dele é que está a morrer. Esse assunto de pegar as criaturas de Deus, a privar, encandear ali, perguntar, começar a dar comidas que não se troca, se é farelo, só depois dali andam a matar, a dizer que porque nós é que estamos alimentados. Isso é falta de consideração. Então, onde diz que não existe criatura sobre a terra cujo sustento não depende de Deus. Ele, Deus, não conhece a sua instância temporária, que é essa vida mundana e permanente que é de lá no céu. Quem vai entrar no paraíso é permanente, no inferno é permanente, porque tudo está registrado no livro esclarecedor. Rude 7. Ele foi quem criou os céus e a terra em 6 dias. Começar sábado, domingo, segunda, que é primeiro dia. Segunda-feira, é que é o segundo dia. Terça-feira, que é o terceiro dia. Quarta-feira, é que é o quarto dia. Quinta-feira, é que é o quinto dia. Sexta-feira, é que é 6 dias. O sexto dia que Deus concluiu criar o céu e a terra e tudo os que nele há. Sábado é que é o dia de que Deus descansou. Então, Deus ordenou todo mundo, a partir do princípio até no fim. No dia de sábado não pode trabalhar. Onde que ele foi quem criou os céus e a terra em 6 dias. Enquanto antes, abaixo de seu trono, só havia água. Para provar quem de vós melhor se comporta. Mas se tu lhes disse, sereis ressuscitado depois da morte. Os incrédulos dizem, isto não é senão pura feitiçaria. Rude 8. Mas se surpreendemos o seu castigo por um tempo determinado, então disse, em que coisa o retém? Por o dia de seu castigo é inexorável, e dele não escaparão e serão envolvidos por aquilo de que escarneciam. Sura de Rude, versículo 9. E se agraciamos o homem com a nossa misericórdia e logo o privamos dela, ele então desesperado e desagradecido. Sura de Rude, versículo 10. Mas se o fizemos gozar do bem-estar depois de haver padecido a adversidade, diz, as vicissitudes desaparecerá, e ele então exultante, orgulhoso. Rude 11. Enquanto aos perseverantes, quem pratica o bem obterão indulgência e uma grande recompensa. Sura de Rude, versículo 12. É possível que omita algo do que tem foi revelado em quem se te oprima, por isso o peito temendo quem diga, porque não lhe foi enviado um tesouro ou não acompanha um anjo? Tu és então somente administrador e Deus é guardião de tudo. Sura de Rude 13. Ou disse, ele forjou, disse, pois bem, é esse assunto que o Alcorão, Deus recomendou 2 solates. Mas os incrédulos dizem que nada, esse de dois solates, é ele que fundou. Porque esse de 5 solates nós encontramos os nossos antepassados antes eles a rezar 5 solates. Então esse de 2 solates não precisaram a dizer que isso é burra mentira. Só ele é que forjou. E esse está sendo explicado no Surat 114, nesse Surat de Al-Baqarah. Ou disse, ele forjou, disse, pois bem, apresentai deste surata forjada semelhante a dele e pede auxílio para tanto a quem possais em vez de Deus estiverdes certos. O Rude 14. Por se não fordes atendidos, sabem então que este Alcorão foi revelado com a anuência de Deus e que não há mais divindade além dele. E sois acaso submissos? Rude 15. Enquanto aqueles de quem prefere a vida terrena e seu encanto, far-lhes hemos desfrutar de sua obra durante ela e sem diminuição.
Surat Hud, versículo 16. E serão aqueles que não obterão a vida futura, senão o fogo infernal, e tudo enquanto tiver feito aqui tornar-se a ser efeito, será em vão tudo enquanto fizer. Hud 17. Pode ser iguais àqueles que têm uma evidência de seu Senhor confirmada por uma testemunha enviada por ele, precedido pelo livro de Moisés, sendo guia e misericórdia? Qual é aquele que crê nele, o Alcorão? Mas aqueles dos partidos que o negar, sua morada será o fogo infernal. Não duvides disso, porque é a verdade do teu Senhor. Por a maioria dos humanos não crê. Surat Hud, versículo 18. Haverá ninguém mais injusto do que aqueles que forjam mentira acerca de Deus. Eles serão apresentados ao seu Senhor, e as testemunhas dirão: eis os que forjaram mentira acerca do seu Senhor, em que a maldição de Deus caía sobre os injustos. E são esses que Deus recomendou no livro. Oração são 2 solates, mas eles forjaram mentira a dizer que é 5 solates que é farás para eles. Deus recomendou que não comete adultério, mas aquele que vai falhar cometer adultério, para ser lavado do seu pecado, tem que ser chamboqueado sem chamboco. Eles fundaram mentira de colocar duá de Nawaituraf ali Janab. Até disse mesmo que cigarro é haram, porque cigarro não tem duá para lavar com ele enquanto você fumou. Só zina é que é halal, porque tem duá de Nawaituraf ali Janab, fundado por eles. Então, de que haverá ninguém mais injusto do que aqueles que forjam mentira acerca de Deus. Eles serão apresentados ao seu Senhor, e as testemunhas dirão: eis os que forjaram mentira acerca do seu Senhor, que a maldição de Deus caía sobre os injustos. O Hud 19. Quem desvia os demais da senda de Deus, tratando de fazê-las tortuosa, e nega a outra vida. Hud 20. Estes jamais poderão frustrar seus desígnios na terra, nem terão protetor em vez de Deus. Eles lhes duplicará o castigo. Eles já tinham perdido as faculdades da audição e da visão. São esses que estão a ficar precipitados nessa vida aqui. Os arabianos estão a trazer estudo de escola e aumenta o pagamento na doutoração. O doutoração romano paga tanto, e a doutoração dos arabianos e aumenta a conta dele, para eles também ser obedecidos por causa da riqueza dele. E as pessoas estão a deixar a procurar saber os mandamentos de Deus, só estão a escutar mandamentos desses homens bonitos que têm cor de fogo, que está a mandar recomendação dos mandamentos dele com pagamento mensal, cada um que cumpre os seus mandamentos. Então, ele diz que estes jamais poderão frustrar seu desígnio de Deus na terra, nem terão protetor em vez de Deus. Ele lhes duplicará o castigo. Eles já tinham perdido as faculdades da audição e da visão. Hud, versículo 21. Estes são os que desmereceram a si mesmo, e tudo enquanto tenham forjado desvanecer-se. Hud 22. É indubitável que na outra vida serão os mais desventurados. Hud, versículo 23. Os crentes que praticam o bem e se humilham até seu Senhor serão os direitos do paraíso, onde morarão eternamente. Hud 24. O exemplo de ambas as partes equipara-se ao do cego e surdo, e contraposição ao do vidente e ouvinte pode equiparar-se. Qual é não meditais? O Hud, numa de que as pessoas que vão seguir 5 solates, que foi profundado com os homens de cor de fogo, não existir a escrita dele no Alcorão. E as pessoas que vão seguir 2 orações, que está escrita no Alcorão, vai se equiparar-se. Os que estão a seguir coisa dos arabianos, os que estão a seguir coisa de Deus, vão ser iguais.
Então, onde que diz que o exemplo de ambas as partes equipara-se ao dos cegos e surdos, em contraposição ao do vidente e ao vinte. Pode equiparar-se, em qual não meditais? Rude 25. Enviamos Noé ao seu povo, ao qual disse: sou para vós um elucidativo admoestador. Rude 26. Não deveis adorar mais que a Deus, porque temo por vós um castigo de um dia doloroso. Rude 27. Por os chefes incrédulos dentre seus povos disseram: não vemos em ti mais que um homem como nós, e não vemos a te seguir mais do que a nossa plebe irrefrescível. Tampouco consideramos que tendeis vós e vossos seguidores alguns méritos sobre nós. Autorosim queremos que sois uns mentirosos. Numa de que essa é a religião de 5 soldados, essa é a religião dos patrões, posses, os donos de garanas. As recomendações que estão sendo enviadas com os patrocinadores. E você, quando vai se licenciar ali, pronto, tudo, você é ajudado aí. Há de ver que há oração para você ter emprego, mas depois de saber que você já se licenciou nesse grupo, os empregos que empregaram são eles. Pronto. Essa oração, cartas sendo enviadas, alô, esse é nosso servo, já nos apareceu aqui, pronto. Logo você está sendo enviado lá, sem problema. Então, a religião de 5 soldados são a religião dos patrões cristãos, são os imperadores, os empregadores. São esses que estão a desvalorizar o domingo todo. Sexta-feira é para companheiro, só para repousar sábado. E domingo é que é próprio, fundamentais com os imperadores. Então, onde é que disse que quando esse Noé foi enviado a dizer que não deveis adorar mais que a Deus, porque temo por vós um castigo de um dia doloroso. Por os 27. Por os chefes incrédulos que não querem o que Deus recomendou no livro, dentre seu povo esse Noé, disseram: não vemos em ti mais que um homem como nós, e não vemos a te seguir mais do que a nossa plebe irrefrescíveis. Tampouco consideramos que tendeis vós e os vossos seguidores algum mérito sobre nós. Autorosim queremos que sois uns mentirosos. O Rude 28 respondeu esse Noé: ó povo meu, se possuou a evidência de meus senhores, quem me agraciou com a sua misericórdia, a qual vos foi vedada por tal mercedes. Posso acaso obrigar-vos a aceitá-las, uma vez que aborreceis? Rude 29. Ó povo meu, não vos exijo por isso a recompensa alguma, porque minha atribuição só procede de Deus, e jamais rechaçareis os crentes, porque eles comparecerão até seu Senhor. Por vejo que sois um povo de ignorantes. Rude, versículo 30. Ó povo meu, quem me defenderá de Deus se os rechaçar? Meus seguidores, não meditais? Rude 31. Não vos digo que possuo os tesouros de Deus, ou que estou de posse do desconhecido. Nem vos digo que eu sou um anjo. Nem digo àqueles que vossos olhos desprezam que Deus jamais lhes concederá favor algum, pois Deus bem conhece o que encera seus íntimos. Se tal fizesse, seria um dos injustos. Rude 32. Disseram-lhes: ó Noé, tens discutido conosco e prolongado a nossa disputa. Faz com que nos sobrevenha isso com que nos ameaça, se estiveres certos. Rude 33. Respondeu-lhes esse Noé: Deus só infligirá se quiser, e jamais podereis impedir. Rude versículo 34. Se Deus quisesse extraviar-vos e de nada vos
valeria meus conselhos, ainda que quisesses aconselhar-vos, porque ele é o vosso Senhor, e a ele retornareis. O Rude, versículo 35. Ou diz, ele forjou isso, disse, se forjei isso, quem caía sobre mim o castigo de meu pecado. Porém eu estou isento dos vossos pecados. Rude 36. E foi revelado a Noé, ninguém dentre teu povo acreditará, salvo quem já tenham acreditado. Não te aflijas, pois, pelo que fazem. Rude 37. E constrói a arca sob a nossa vigilância e segundo a nossa inspiração. E não me pensa em favor dos injustos, porque serão afogados. Essa palavra aqui, quando Deus falava com Noé, não estava a falar por língua árabe. Somente estava a falar com línguas dos israelitas. Mas os arabianos só foram traduzidos. Essa história aqui encontra lá na Bíblia. Foram tirados lá na Bíblia para ser traduzidos ali os arabianos. Até pode vir ser uma fundamental dos arabianos para eles quererem residir a colonização mundial. Porque todas as coisas que estão sendo contadas aqui no Alcorão são as coisas acontecidas na terra dos israelitas, da Israel. No 37, se constrói a arca sob a nossa vigilância e segundo a nossa inspiração, e não me pensam em favor dos injustos, porque serão afogados. Rude 38. E começou a construir a arca, e cada vez que os chefes dentre seus povos passavam por perto, escarneciam dele. E ele Noé lhes disse, se escarnecerdes de nós, escarneceremos de vós, tal como o fazem. Rude 39. Por logo sabereis a quem açoitará um castigo, quem o desonrará e em quem merecerá um tormento eterno. Rude 40. Até que enquanto se cumpriram os nossos desígnios e jorará as fontes da terra, dizemos a Noé, embarca nelas a arca, um casal de cada espécie, juntamente com a tua família, excetos aqueles sobre quem tenham sido pronunciado a sentença, e embarca os que quererão, mas não quererão com eles senão pouco. Não é de que a religião de Deus, este de arrependimento, os que acreditam são poucos. O resto são esses os hipócritas, ao lado a rezar, ao lado a pecar. Numa de que muito o caminho dele é dos pecadores, só que aqui na oração eles fizeram como uma floresta de se esconder, para as pessoas dizer que são muçulmanos, por enquanto são pecadores. E a oração dele é de 5 sorates, não é aquele que Deus recomendou no livro. Então a diferença é isso. Então onde que diz que até enquanto se cumpriu o nosso desígnio e jorará as fontes da terra, dizemos a Noé, embarca nelas a arca, um casal de cada espécie, juntamente com a tua família, exceto aqueles sobre quem tenham sido pronunciados. E a sentença. E embarca os quem quererão, mas não quererão com eles senão pouco. Rude 41. E Noé disse, embarcai nelas quem seu rumo e sua a coragem, e seja em nome de Deus, porque meu Senhor é indulgente e misericordiosíssimo. Rude 42. E ela navegava com eles por entre ondas que eram como montanhas. E Noé chamou seu filho, quem permanecia afastado, e lhe disse, ó filho meu, embarca conosco e não fiques com os incrédulos. Essa palavra tudo, Noé não falava com esse filho ali por língua árabe, somente falava por língua israelitas, hebraicos, mas os arabianos foram traduzidos por língua árabe. Então, não há nada motivo de as pessoas vão levar força de aprender árabe, parece que o Alcorão pertence aos arabianos. Não, o Alcorão são palavras de Deus que pertencem a Deus para todos os seus servos, e cada servo com sua língua. Mas os letrados,
costumam conjecturar as coisas ao contrário. Por causa da corrupção que está dentro do seu coração, é onde que eles estão a adorar os mais que corruptores, mais que a eles. Então todos os corruptores é que estão a se licenciar nas madras para aprender árabe, para eles conseguirem coordenar com os arabianos. O 43. E por eles dizem, refúgio-me, eis em monte que me livrará da água, retrucou Noé. Não há salvação para ninguém hoje do desígnio de Deus, salvo para aquele de que ele se apiade. E as ondas os separará, e o filho foi dos afogados. Rude 44. E foi dito, ó terra, absorve as tuas águas, ó céu, detém-te, e as águas foram absorvidas. Foi absorvida. E o desígnio foi cumprido, e a arca se deteve sobre monte chamado Al-Judi, lá na Israel, no Macai. E foi dito, quem pereça o povo injusto. O Rude 45. E Noé clamou ao seu senhor, dizendo, ó senhor meu filho é da minha família, e tua promessa é verdadeira, pois tu és o mais equânime dos injustos. O Rude 46. Deus lhe respondeu, ó Noé, em verdade ele não é da tua família, porque sua conduta é injusta. Não me pergunte, pois, acerca daquilo que ignorais. Enxorto-te, a que não sejas dos ignorantes. Noé disse, ó Senhor meu, refugio-me em ti por perguntar acerca do que ignoro. E se não me perdoares e te compadeceres de mim, sereis dos desventurados. Rude 48. Foi-lhe dito, ó Noé, desembarca com a nossa saudação e a nossa benção sobre tu e sobre os seres que advirão dos que estão contigo. Porém haverá povo, os quais por um tempo agraciaremos, logo depois atingidos a o nosso doloroso castigo. Rude 49. Esses são alguns relatos do desconhecido que te revelamos o Muhammad, em que os não conhecias tu nem teus povos antes disso. Persevera, pois, porque a recompensa será para os tementes. O Rude 50. E enviamos ao povo de Ad seu irmão Rude, o próprio então desse surata, o qual lhes disse, ó povo meu, adorai a Deus, porque não tereis outra divindade além dele. Sabe que não sois mais do que forjadores. Esses de forjar, rezar 5 salate, enquanto Deus nos recomendou 5 salate, as pessoas serem obrigatoriamente a aprender a árabe, a enganar as pessoas que é língua nacional de Deus, enquanto Deus não tem língua nacional. Esses estudos de coisas que estão aqui na terra, Deus testemunhou no Surat Al-Baqarah que Ele é que nos criou todos que existem na terra para nós, antes de nós nos criar. E viemos aqui, encontramos todas as coisas completas. Numa de que pessoa está sendo nascido, encontra macua, encontra árabe, encontra português, encontra jauá, encontra machangane, encontra maconde, encontra macena, encontra inglês, encontra francês, encontra chinês. São línguas essas. Você basta crescer, vai só ficar precipitado. Qual é a língua que você vai querer aprender? Interesse, já ali está a aprender, está a falar, está a aprender, está a falar tudo. E o dia que vai morrer, você vai deixar aqui tudo, pessoas a continuar. Então, disse que enviamos o povo de Ad seu irmão Rude, o qual lhes disse, ó povo meu, adorai a Deus, porque não tereis outra divindade além dele. Sabe que não sois mais do que forjadores. Rude 51. Ó povo meu, não vos injuge por isso recompensa algum, porque minha recompensa só procede a quem me criou. Não raciocinais. Numa de que a palavra de Deus não é preciso uma pessoa abrir madrasa, abrir biblioteca,
você não precisar fazer seu negócio a confiar que as pessoas que vão vir procurar saber a verdade, a palavra de Deus, vir ficar ali cobrar mensal. Ou quando alguém vai vir ver uma flecha, você agarrou, quando ele vai vir precisar, você vir lhe cobrar que dá-me lá 10 para eu te enviar no coso. Deus nos recomenda. Isso aí não é dos mensageiros de Deus. Isso aí são os traficantes que estão a fazer negócio na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, os mensageiros, quando alguém precisar, é só lhe explicar mahala. Se é a gravação assim, é só distribuir mahala sem cobrar nem centavo. E o próprio, se precisa pagamento, o próprio mensageiro é que pode vir gastar, porque é um trabalho provindo de Deus. Deus é que vai pagar no dia do juízo final. Mas esse assunto de madrasa, biblioteca, a pessoa fazer matrícula, pagar mensal, isso é negócio dos traficantes, que formaram o dia das mentiras, que não existe dia das verdades. Então aí é mentira só que está a se ensinar. Mas que o povo 51, o povo meu, não vos exijo por isso recompensa alguma, porque minha recompensa só procede de Deus e quem me criou. Não raciocinais. 52. Ó povo meu, implorai o perdão de vosso Senhor e voltai-vos arrependidos para Ele, em quem vos enviará do seu copiosas chuvas e adicionará força a vossas forças. Não vos afasteis, tornando-vos pecadores. Mas que a religião de Deus está a recomendar para pessoas voltar arrependido perante a Deus. Você adulterava, é preciso afastar. Você roubava, é preciso que você rezava 5 solat, é preciso procurar saber qual é a escrita que foi revelada 5 solat. É o Alcorão, se tem português, está aqui. Qual é o versículo? Você não pode seguir só o caminho para ser um tipo cego. No fim do juízo final, vocês vão cair no inferno. Então, nesse tempo é onde que vocês vão ouvir chorar. Que astaghfirullah wa la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilaik. Então, vai sentir tobat nasuha nesse dia depois de você já morrer. E aí, Deus vai dizer que mesmo se fosse que a gente devolviam lá na terra, vocês lançariam a mão e decidiram o que vocês foram vedados. Ó povo meu, implorai o perdão do vosso Senhor e voltai-vos arrependidos para eles, e quem vos enviará do seu copiosas chuvas e adicionará força a vossa força. Não vos afasteis, tornando-vos pecadores. Rude 53. Responderam a esses patrões então: ó Rude, não tens apresentado nenhuma evidência e jamais abandonaremos os nossos deuses, Allah Halifa, Allah Nakasaku, Allah Mujahidina, Allah Fi Sabirullahi, Allah Fatima, Allah Shababe, Allah Qaida. Diz que responderam eles: ó Rudes, não tens apresentado nenhuma evidência e jamais abandonaremos os nossos deuses pelas tuas palavras, nem em ti quereremos. Rude, versículo 54. Somente dizemos que algum dos nossos deuses te transtornou. Diz: ponho Deus por testemunho e testemunhai vós mesmo, em que estou isento de tudo enquanto adorais. Rude, versículo 55. Em vez deles, conspirai, pois todos contra mim, e não me poupes. Rude 56. Porque confio em Deus, meu Senhor e vosso. Sabe que não existe criatura que ele não possa agarrar pelo topete. Na verdade, é o meu Senhor quem está na senda reta. Rude, versículo 57. Por se vos recusais, sabe que vos comuniquei a mensagem com a qual foi enviado a vós, e o meu Senhor fará com quem vos suceda um outro povo, e em nada podereis prejudicá-los, porque meu Senhor é o guardião de todas as coisas. Rude 58. Enquanto se cumpriu o nosso desígnio, salvamos Rude e com eles os querentes por nossa misericórdia, e os livramos de um severo castigo.
Rude 59. E eis que o povo de Adi negou os versículos do seu Senhor, rebelaram-se contra os seus mensageiros e se seguiram as ordens de todo o transgressor obstinado. Rude 60. E neste mundo foram perseguidos por uma maldição, e o mesmo acontecerá no dia da ressurreição. Não é certo que o povo de Ade renegou o seu Senhor, quem pereça Ade, o povo de Rude. Essas palavras todas, quando acontecia, não usava língua árabe. Aí só para os que curam bem nas cabeças vão compreender que o Alcorão não pertence aos arabianos. Os arabianos foram traduzidos. Se fosse que era assunto de língua, o Alcorão deveria ser lido por língua hebraica todo mundo. Porque toda a história que está aqui, os arabianos aqui foram contados a história deles, só pouco, só para ser explicados. Mas de todas as coisas que se contou aqui são coisas que aconteceram nos israelitas, encontra lá na Bíblia. Mas os iletrados não ensinam as pessoas a Bíblia, para não sendo envergonhado, envergonha deles, para pessoas não descobrirem que o Alcorão, a Bíblia é a mesma. Só tem que colocar ali, tapar por língua árabe, para as pessoas ficaram tapadas nas mentes deles, pensando que o Alcorão e a Bíblia são diferentes. Por enquanto são mesma, não há diferença. Só a língua de árabe é que está diferenciada. Jesus Cristo vir ser chamado Isa ibn Maryam, na língua portuguesa vir ser chamado Jesus Cristo, mas o referido é único. Deus vir ser chamado Allah, na Bíblia vir ser chamado Deus. Então sai pessoas que estão a adorar Allah vir matar as pessoas que adoram a Deus nas igrejas, só por causa de adorar a língua. Numa de que essa língua aqui é língua arábica, é religião arábica, não é religião de Deus, muçulmano. Diz que, e neste mundo foram perseguidos por uma maldição, e o mesmo acontecerá no dia da ressurreição. Não é certo que o povo de Ade renegou o seu Senhor, e quem pereça Ade, o povo de Rude. Rude, versículo 61. E ao povo de Samud enviamos seu irmão Saleh, em quem lhes disse: ó povo meu, adorai a Deus, porque não tereis outra divindade além dele. Ele foi quem vos criou na terra e nela vos enraizou. Implorai, pois, seu perdão, voltai a ele arrependidos, porque meu Senhor está próximo e é inchorável. Rude 62. Tudo estava a recomendar o arrependimento. Responderam-se esses então os patrões que estudaram na escola de filosofia, que estão a trabalhar, que têm patências na governação de filosofia. Responderam-lhes: ó Salles, eram para nós a esperança antes disso. Pretendeis impedir-nos de adorar o que nossos pais adoravam? Estamos em uma inquietante dúvida acerca do que nos predica. Rude, versículo 63, disse: ó povo meu, pensais em se eu possuo uma evidência de meu Senhor, em que me agraciou com a sua misericórdia, em que me defenderá de Deus se lhes desobedecer? Não fareis mais do que agravar a minha desventura. Rude, versículo 64, ó povo meu, eis aqui a fêmea de camelo de Deus, a qual é um sinal para vós. Deixai-a pastar na terra de Deus e não a maltrateis, porque um castigo que está próximo a açoitar-vos-á. Rude 65. Não obstante abateram-na, e ele lhes disse: diverte-vos durante 3 dias em vossas casas, logo sereis exterminados. Esta é uma ameaça ineludível. Rude 66. Mas enquanto se cumpriu o nosso desígnio, salvamos Saleh e os querentes quem com ele estava, por nossa misericórdia, da desonra daquele dia. Porque teu Senhor é o poderoso fortíssimo. Rude 67. E o estrondo fulminou os injustos, e amanhã encontrou os jacentes em seus lares. Rude 68. Ou como se jamais neles
houvesse vivido. Acaso não é certo que o povo de Samud renegou seu senhor? Quem pereça o povo de Samud. Rude, versículo 69. E eis que os nossos mensageiros trouxeram a Abraão o anúncio de boas novas, dizendo paz, e ele respondeu paz. E não tardou e obsequiá-los com a vítel assado. Rude 70. Porém, quando observou que suas mãos estavam em tocar o vítel, o Abraão desconfiou deles, sentindo-lhes temor. Disseram esses judianços: não temas, porque somos enviados contra o povo de Loti. São essas pessoas, então, que deixam as mulheres a se usar atrás entre homens. 71. E sua mulher, quem estava presente, pôs-se a rir, por lhes anunciarmos o nascimento de Isaque e depois desde o de Jacó. Rude 72. Ela exclamou: ai de mim, conceber eu que já sou uma anciã, desde meu marido um ancião? Isto é algo assombroso. Rude 73. Os anjos disseram: assombras-te, acaso dos desígnios de Deus? Pois sabe que a misericórdia de Deus e as suas bênçãos vos ampara, ó descendente da casa profética. Ele era o vaver gloriosíssimo. Rude 74. Mas enquanto o temor de Abraão se dissipou e lhe chegaram anúncio de boas novas, começou a interceder junto a nós pelo povo de Loti. Rude 75. Sabe que Abraão era tolerante, sentimental, contrito? O Rude 76. Ó Abraão, não insistas mais nisso, porque a sentença de teu senhor foi pronunciada e em breve os fustigará um castigo irrevogável. Rude, versículo 77. Mas enquanto os nossos mensageiros se apresentaram a Lote, estes ficou aflito por eles, sentindo-se impotente para defendê-los, e disse: este é um dia sinistro. Rude, versículo 78. E seu povo, e quem desde antanho havia cometido obscenidades, acudiu precipitadamente a ele. Lote disse: ó povo meu, eis aqui minhas filhas, elas vos são mais puras. Temei, pois, a Deus e não me desonreis perante os meus hóspedes. Não haverá entre vós um homem sensato? Rude 79. Responderam esse povo, que gostavam a usar outros homens por atrás: tu bem sabes que não temos necessidade de tuas filhas, e também sabes o que queremos. Rude, versículo 80, disse, esse não é: em que me dirá ter força para resistir a vós, ou encontrar um forte auxílio contra vós? Rude 81, disseram os anjos: ó Loti, somos os mensageiros dos teus senhores, eles jamais poderão atingir-te. Sai, pois, com tua família no decorrer da noite, e em que nenhum de vós olhe para trás. A tua mulher, por acontecerá o mesmo que a eles, e tal sentença se executará ao amanhecer. Acaso não está próximo o amanhecer? Rude 82. Enquanto se cumpriu o nosso desígnio, reviramos a cidade nefastas e desencadeamos sobre elas uma ininterrupta chuva de pedras de argila endurecidos. Rude 83. Estigmatizada por teu senhor, e isso está
não estão distante dos injustos. Numa de que, depois deles gostar daquele assunto até chegar o desguinho de Deus, então Deus virava a terra, as pessoas ficavam a cabeça embaixo, perna em cima. Depois de ser enviado uma chuva de pedras do inferno de fogo, ser furados, sangrados e virar a terra, ali depois vir ser tapado todos aqueles que estavam a cometer essa obscenidade de se usar entre homens. Rude 80, e aonde que disse que disse que enquanto se cumpriu o nosso desígnio, reviramos a cidade nefastas e desencadeamos sobre elas uma interputa e chuva de pedras de argila endurecida. 83. Estigmatizada por teu Senhor, e isso não está distante dos injustos. Numa de que as pessoas que vão seguir a cometer esse comportamento, ser os arabianos, ser nós, pode vir lhe acontecer da maneira como que lhe aconteceu aos israelitas. Então não é preciso esperar a dizer que vão ser virados toda a terra. Cada um consoante dos seus pecados vai te acontecer consoante como que lhe acontecia os israelitas. Espiritualização por poder de Deus. Enviamos 84. E enviamos ao povo de Madiana seu irmão Shuabu, Jetro, o qual lhe disse: ó povo meu, adorai a Deus, porque não tereis outra divindade além dele, e não altereis a medida nem o peso, porque vejo a prosperidade em vós, e por temo por vós um castigo do dia abrangedor. Assunto de como que acontece lá a Marta Benenese, copo de 30 ali embaixo enche a sujidades, 30 esse aqui. Aquilo é pecado. 1000 vezes as pessoas venderam um copo ralar, colocar preço ralar, do que colocar um preço depois dali está a encher sujidades, ou está a afinar balanças, não sei o que. São essas coisas que Deus não gosta dentro do negócio dele. Você vende coisas consoante de medida. Certamente. Rude, versículo 1, onde que diz que enviamos ao povo de Madiane seu irmão Shuabu Jetro, o qual disse: ó povo meu, adorai a Deus, porque não tereis outra divindade além dele, e não altereis a medida nem o peso, porque vejo a prosperidade em vós, por temo por vós um castigo do dia abrangedor. Rude, versículo 85. Ó povo meu, disponde da medida e do peso com equidade. Não defraudeis os romanos em seus bens, e não pratiqueis a devassidão na terra como corruptor. Rude 86. O que Deus vos deixou ser-vos a mais vantajosos se sois querentes, e não são o vosso guardião. Rude 87, disseram-lhes: ó Shuabu, recomenda porventura em tuas pereces que renunciemos ao que os nossos pais adoravam, ou que não façamos de nossos bens o que quisermos? Tu quem és tolerante, sensato. Só falava essa palavra para lhe ofender, que você está nos proibir a nós não rezar 5 salatas que nos encontramos nossos pais, que eles rezavam, ou não afinar nossas coisas, a nossa forma de vender nossa coisa da maneira como que nós queremos. Na verdade, você é um inteligente, um sábio mesmo, mas por enquanto está a lhe ofender, enquanto eles ainda continuavam, consoante do seu povo. Isso que respondeu: ó povo meu, não deveis, e que possuou a evidência de meu Senhor, e ele me agraciou generosamente, não pretendo encontrar-vos a não ser o que ele vos vedou. Só desejo a vossa melhoria de acordo com a minha capacidade, e meu êxito só depende de Deus, em quem confio e a quem retornareis contrito.
Rude 89. Ó povo meu, em que a hostilidade contra mim não vos induze ao pecado e vos não ocorra o que ocorreu ao povo de Noé, ou ao de Rude, ou ao de Sale. Recordai-vos de que o povo de Ruth não está distante de vós no tempo. Rude 90. Implorai o perdão de vosso Senhor, voltai a ele arrependidos, porque meu Senhor é misericordiosíssimo, afetuosíssimo. Rude, versículo 91, dizer ao Joabe: não compreendemos muito do que dizeis e para nós és incapaz. Se não fosse por tua família ter-te, íamos aperdechado, porque não ocupas grande posição entre nós. Joabe disse, retrucou-lhes: ó povo meu, acaso minha família vos é mais estimada do que Deus, a quem deixastes completamente no esquecimento? Sabe que meu Senhor está inteirado de tudo enquanto fazem? Rude 93. Ó povo meu, age segundo o vosso critério, e que eu agirei segundo o meu. Logo sabereis a que açoitará um castigo, quem o desonrará, e quem de nós é impostor. Espera, pois, que eu espero convosco. Rude 94. Mas enquanto se cumpriu o nosso desígnio, salvamos por nossa misericórdia Joabe e com eles os querentes. E o estrondo fulminou os injustos, e amanhã encontrou os jacentes em seus lares. Rude 95. Como se jamais neles houvesse vivido, quem pereça o povo de Samud, como pereceu o povo de Samud. Como se jamais neles houvesse vivido, quem pereça o povo de Madiane, como pereceu o povo de Samud. Uma diga, estrondo de terremoto só Deus, depois de ver esse país aqui está a piorar, fazer por corrupção dele. Terremoto só. Tremer elimina todas as pessoas. Durante um tempo só à noite, todas as pessoas serem eliminadas. Deus é um poderoso. Não é esse Deus Jesus Cristo fraco que as pessoas brincavam no corpo dele? Não é esse Deus que estamos a referir aqui. Rude, versículo 96. E enviamos Moisés com os nossos versículos e com autoridade evidente. Ao 97. Ao faraó e seus chefes. E por estes obedeceram à ordem do faraó, embora a ordem do faraó fosse insensata. Rude 98. Ele encabeçará o seu povo no dia da ressurreição e os fará entrar no fogo infernal, e que infeliz entrada a sua. Rude 99. E foram perseguidos pela maldição neste mundo, tal como o serão no dia da ressurreição, em que detestável presente ser-lhes outorgado. Rude, versículo 100. Eis aqui alguns dos relatos da história das cidades que te referimos, algumas ainda de pé, outra já arrançada. Por exemplo, esse de Sodoma na Gomorra, outros ali já não existe mais, de vez, e o lugar fora o mesmo esperado mesmo, que não serve mais de nada. Rude, versículo 101. E não os condenamos, senão que se condenaram a si próprios. De nada lhes valerá as deidades que invocava em vez de Deus. Enquanto se cumpriu o desígnio do teu Senhor, não fizeram mais do que lhes agravar a perdição. Rude 102. E assim é o extermínio vindo do teu Senhor, em quem extermina as cidades por sua iniquidade. O seu extermínio é terrível, severíssimo. Rude, versículo 103. Nisso há um sinal para quem teme o castigo da outra vida.
Isso acontecerá no dia em que forem congregados os romanos, aqueles serão um dia testemunhável. Rude, versículo 104. Quem só adiamos por um prazo predeterminado. Rude, versículo 105. Quando tal dia chegar, ninguém falará senão com a vênia dele. E entre eles haverá desventurados e venturosos. Rude, versículo 106. Enquanto os desventurados serão precipitados no fogo, donde enxalarão gemido e grito. Nesse dia, enquanto a pessoa está no inferno, haverá gemição. Enquanto o fogo ali está a entrar ali, e grito ali, porque vai ter sofrimento em cima de sofrimento. É por isso que Jesus Cristo disse que bem-aventurados que choram, porque Deus os consolará. Numa de que segredo que está lá no inferno não é segredo de brincadeira, é sério, sério. O de 107. Onde permanecerão eternamente enquanto perdurarão os seus e a terra, a menos que teu Senhor disponha de outra sorte, porque Ele dispõe como lhe apraz. Rude 108. Os venturosos morarão eternamente no paraíso, enquanto perdurarem os seus e a terra, a menos que teu Senhor disponha da outra sorte. Esta é uma graça ininterrupta. Rude, versículo 109. Não tenhas dúvidas sobre o que esses os incrédulos adorarão, porque não adorarão senão o que anteriormente seus pais haviam adorado. Numa de que pessoas estão a encontrar os seus pais a adorar 5 solat, e você também está a crescer, está a começar a adorar 5 solat, e você quer lhe aproximar da pessoa que está a adorar 5 solat. Para coordenar com ele é preciso você seguir aonde que ele está a adorar, porque ele encontrou os seus pais enquanto estava a adorar. Mesmo ele não tem direito de testemunhar que se na escrita de Deus está revelado isso aí ou não. Só é para ele chega porque encontrou o pai a rezar até morrer. Mesmo o pai era um destituído, para ele não tem nada a ver. Então, que não tenham dúvida sobre o que esses incrédulos adoraram, porque não adoraram senão o que anteriormente seus pais haviam adorado. Nós lhes pagaremos o que lhes corresponde sem diminuí-lo. Rude, versículo 110. Havíamos concedido o livro a Moisés, acerca do qual houve discórdia, e se não houvesse sido por uma palavra predita por teu Senhor, este já os teria julgado, mas continua em dúvida inquietante a tal respeito. Rude 111. Teu Senhor retribuirá a cada um segundo sua obra, porque ele está bem inteirado de tudo enquanto faz. Rude 112. Sem firme, pois tal qual te foi revelado juntamente com os arrependidos. Numa de que um mensageiro não pode se juntar com os pecadores que andam a rezar, a adulterar, a rezar, a matar galinha, comer, se tudo, numa de que rezar dele é 5 solat, tudo que estão a seguir eles são coisas que encontrou os seus pais, que no livro não se registrou, e eles não têm nada a ver de confirmar que essas coisas na verdade é ou não. Então o mensageiro não pode se juntar com esses cegos aí. Então, de que sem firme, pois tal qual te foi ordenado juntamente com os arrependidos, e não vos extravias, porque ele bem vê tudo enquanto fazes. Rude, versículo 113. E não vos inclineis para os injustos, porque o fogo apoderar-se a de vós, e não tereis em vez de Deus protetor, nem sereis socorridos. O ser humano não pode se juntar com esses que se chamaram o grupo da filosofia que não acredita em Deus, e não pode ficar precipitado por causa do trabalho dele, nem mensal que eles andam a se distribuir. Porque se eles não acreditam em Deus, o muçulmano vai se juntar nesses grupos ali, a trabalhar junto, a estudar junto,
e não sei o que tudo, se juntar junto, África deve saber que o dia do Murkiyama todo vai ser juntado com o mesmo grupo. Então esse assento de levar material dessas filosofia de KM ficar a matar os inocentes para ver se imitar a eles, isso tudo se faça o pacto dos grupos deles, não é parte dos muçulmanos. Então Al-Shabaab são grupos desses filosofias que estudaram junto e trabalharam junto e estão a trabalhar por causa de mensal, pagamento de dinheiro. Da maneira como esses da filosofia, esses todos que são, porque essa religião é deles, esses partidos é deles, governação é deles, tudo é deles. Então esses que estão a mandar, compre isso ali, mensal tanto, seu diário tanto, então acumulado cada semana ou cada mensal ou cada anualmente, que você está a receber sua conta. Você está a trabalhar para adorar esses ordens dele, pronto. No dia do juízo final lá é fogo só, mais nada. Então é que não vos inquirneis para os injustos, porque o fogo apoderar-se há de vós e não tereis em vez de Deus protetor, nem sereis socorridos. Rude 114. E observa a oração e ambas as extremidades dos dias e certas horas da noite. 0 hora pode pessoa acordar, vir pedir perdão ao seu dinheiro, por o seu Deus. Porque as boas ações anulam as mãos, nisso há mensagem para os quem recorda. Rude, versículo 115. E persevera, porque Deus não frustra a recompensa dos benfeitores. Rude, versículo 116. Se ao menos houvesse entre as gerações quem vos precederam alguns sensatos que proíbem a corrupção na terra, como o fizeram uns poucos dos que havíamos salvos, mas os injustos se entregaram às suas concupiscências e foram pecadores. O de versículo 17. É inconcebível que teu Senhor exterminasse as cidades injustamente, caso seus habitantes fossem conciliadores. Rude, versículo 118. Se teu Senhor quisesse, teria feito dos romanos uma só nação, por jamais cessarão de disputar entre si. Lembra de que se Deus queria que nós todos aqui sermos pessoas que falam língua árabe, isso aí não deveria pessoas assoar, só deveria ser revelado. Mas Deus formou a sua forma para nós ficarmos a disputar entre nós. Rude, versículo 119. Salvo aqueles de que teu Senhor se apiade, para isso os criou, assim cumprisse a palavra do teu Senhor. Encherei o inferno tanto de gênios como de romanos, todos juntos. Gênios são esses que se chamaram branco, romanos são esses que se chamaram negros, que têm cor de fogo e cor de matope. Rude, versículo 120. E tudo o que te relatamos da história dos mensageiros é para que se firme o teu coração nesta surata. Chegou-te a verdade e a exortação e a mensagem para os crentes. Rude, versículo 121. E disse aos incrédulos: age segundo o vosso critério, que nós agiremos segundo o nosso. Rude, versículo 122. E aguardai que nós aguardaremos. Rude, versículo 123. A Deus pertence o mistério dos céus e da terra, e a ele retornarão todas as coisas. Adora pois, e confia nele, porque teu Senhor não está desatento de tudo quanto faz. Isso é que é a recitação da palavra de Deus. Então, para diferenciar as pessoas que conhecem a Bíblia e as pessoas que conhecem o Alcorão. Porque existem as pessoas que conhecem a Bíblia que não conhecem o Alcorão. Existe a pessoa que conhece o Alcorão que não conhece a Bíblia. São essas pessoas que estão a diferenciar. Mas essa história de Rude, Marta, todos que se contou aqui, são palavras que foi tirado na Bíblia.
Essas coisas que foram acontecendo naquele tempo de Bíblia, que foi fundamentado a Bíblia. Então o Alcorão foi um livro que foi tirado as palavras na Bíblia para vir formar o Alcorão. Então não é preciso o Alcorão vir e se obrigar as pessoas a aprender por língua árabe. Isso é mentira. Isso é extraviação. Então esse assunto de colocar árabe, tipo mosca está a voar em cima da casa de banho, são essas coisas que estão a causar corrupção na terra. Não há nada que está a se tratar aí de salvação, burra, mentira. Aí só corrupção só. E árabe vem para aprender porque os arabianos, eles querem semear a terceira guerra para construir história satânica do país dele, que eles também já construíram a guerra mundial. Então estão a ensinar as pessoas de língua árabe a usar a capa do Alcorão e vir a culpar. Parece que o Alcorão pertence aos arabianos, por enquanto o Alcorão não pertence aos arabianos. O Alcorão pertence a Deus com todos os seus servos, cada servo consoante da sua língua. Quem compreende português é preciso aproximar o Alcorão português. E as pessoas que estudaram português têm que formar o Alcorão Macua, tem que formar o Alcorão Jauá, tem que formar o Alcorão Baconte, tem que formar o Alcorão Mateu, o Alcorão Mandawa. Esse assunto de adorar os arabianos são essas coisas que estão a semear corrupção, a ficar a se matarmos entre nós por causa de adorar a recomendação dos arabianos. Estamos a entregar o Alcorão como é a palavra dos arabianos, já não é de Deus. Porque se fosse a palavra de Deus, Deus compreende todas as línguas. Mas é a palavra dos arabianos. Arabiano não compreende português, arabiano não compreende Macua, arabiano não compreende Jauá, arabiano não compreende Maconde, arabiano somente ele compreende árabe. Então nós estamos a encarregar o Alcorão pertence aos arabianos, por enquanto esses arabianos são esses homens de cor de fogo. O que está nos agitar a eles, nós somos falhar a Deus, ficarmos a se matar entre nós para adorar a recomendação dos arabianos e pagamento mensal dele. É isso que está a se tratar nas madrasas. Não há mais. E vem apoio aí vindo deles. Então as pessoas que não têm vida, que não têm emprego, está a ver que emprego é esse, porque as pessoas estão arrascadas de emprego, mesmo que seja emprego de eliminar a vida dos outros, as pessoas estão prontas, porque o que está sendo adorado aqui é garana só. Cada um está a olho em cima a procurar dinheiro. Todo o dinheiro cada um quer se fosse dele, todas as mulheres cada um se fosse dele, toda a riqueza cada um está a ensaiar se fosse dele. A mafiar os outros já, eliminar os outros já para ocupar a riqueza dele e sorte dele. É isso só que estamos a tratar a vinda da ensinatura desses homens bonitos que têm cor de fogo, que se chamaram cientistas e brancos. Mas na escrita de Deus não há negro e branco. Ali só tem gênio, tem Lúcifer, é esse que se chamou cientista. Tem gênios, é esse que se chamou branco. Tem humanos, é esse que se chamou negro. Na escrita de Deus você não há de apanhar a palavra negro nem branco. Somente Lúcifer, gênios e humanos. Então as nossas vistas dentro do nosso íntimo, por causa de adorar esses gênios que nós estamos a lhe chamar como são deuses, é por isso nós estamos a lhe ver por eles, não há mais. Nos lados, nem atrás, nem à frente, nem aonde. Somente eles. Deuses são eles. Porque eles que estão a enviar recomendação e pagamento mensal. Todos eles. E nós estamos a viver a confiar a eles mais que Deus. E todos nós que estamos a ocupar ali, sabemos que é sorte a vindo enviando por eles. Porque eles é que fabrica carro para enviar aqui na África. Ele é que fabrica arma para enviar aqui na África. Então tudo que eles fabricam para enviarmos aqui nós temos que usar. Por assinatura deles. Então é importante tem que aprendermos a língua deles. Para nós conseguirmos usar bem os materiais deles. Só isso só. O que é que nós estamos já sendo carregados com esses homens. Aí não há mais. E nós não vamos parar na escravidão, porque não conseguimos nada. Nem fabricarmos injeção, nem colher, nem paneiro, nem o que é tudo. E depende do conhecimento dele. Então aí não há como. Somos escravos mesmo. E essa escravidão, Deus somente é que pode nos livrar da maneira que Ele sabe. E é uma revelação espiritual que nós não vamos conhecer nem ver. A paz esteja com as pessoas que vão compreender a palavra. Amém.